ao IBDA Podcast e no episódio de hoje nós temos a honra de entrevistar o ministro Afrânio Vilela. Ministro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, a honra é minha, principalmente em participar desse grandioso evento que marca os 50 anos do IBDA que acompanhou a evolução do direito administrativo e contribuiu muito para a sedimentação do direito administrativo, que é aquele direito que dita o que a administração deve fazer. Ministro, eu acompanho a trajetória de Vossa Excelência desde quando atuava nas varas de Fazenda Pública. Tivemos a oportunidade de fazer algumas audiências muito difíceis junto. Eu gostaria que o senhor partilhasse um pouco dessa trajetória profissional até chegar ao cargo de ministro do STJ. Quais foram os principais desafios, inclusive no início da carreira, quando trabalhava com direito administrativo e via o volume dos problemas da administração, a dificuldade de achar qualidade. E conta alguma situação curiosa. Olha, veja bem, aos 14 anos eu tive o meu primeiro emprego, que foi na área fazendária do município de Ibiá. Então, foi o meu primeiro contato com direito administrativo e eu era responsável pelo recebimento dos ISSQNs, né? Antigo isto, né? Depois, eu passei no concurso do Banco do Estado do Rio de Janeiro, que era um banco público, e lá galguei até o posto de subgerente, que também trabalhava com direito administrativo, já que o banco seguia regras de direito público, aliadas, evidentemente, às regras bancárias, né? Depois de formado, eu fui procurador do município de Ibiá e advoguei para vários outros municípios, inclusive prestando assessoria. Então, de formas que o meu contato com o direito administrativo é muito antigo, podemos dizer assim, né? E a minha carreira no judiciário começou em 1988, juntamente com a Constituição. A minha última prova, que foi a prova oral, foi no dia 10 de outubro, e a Constituição promulgada no dia 5 de outubro. Então, para nós que fizemos a universidade, que estudamos dentro daqueles preceitos ainda fora da democratização plena, a Constituição ela foi um alento, ela nos permitiu realizar muitas das nossas tarefas. Desafios? Houve, não há dúvida, principalmente na área do direito público, onde as exigências constitucionais eram grandes para com os entes públicos. Eu acho que Vossa Excelência passou para a evolução do direito administrativo de um ponto que nós saímos quase que da blindagem do controle de alguns atos da administração para hoje discutir eventuais limites que se mostram necessários de uma forma mais acentuada. Como que Vossa Excelência vê a mutação da teoria geral do controle judicial dos atos administrativos? A gente realmente ampliou o controle jurisdicional ao ponto de ter de falar em uma autocontenção judicial? Veja bem, o que a Constituição da República nos trouxe em 1988 foi a tentativa de uma perfeição no equilíbrio entre os poderes de Estado. Mas saíamos de uma época, de um período duro, e os constituintes escreveram a carta sedimentada com muitos, mas muitos direitos. E um muito forte foi o da inafastabilidade do acesso ao judiciário. Então, nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação de um juiz. Por que isso? É porque até então nós tínhamos certos casos judiciais que o juiz não podia decidir enquanto a administração assim não o quisesse. Por exemplo, um mandado de segurança para garantir algum direito funcional, algum direito na área da educação, da saúde, ele só poderia ser despachado pelo juiz quando a administração desse aquela ordem, né? Então, o que acontece? Essa inafastabilidade do juiz, ela traz, do mesmo lado, uma inércia, porque o juiz precisa ser inerte, mas, de outro lado, desde que instigado, ele não pode deixar de decidir mediante alegação, por exemplo, de lacuna na lei ou de impropriedade da lei. Ele só pode decidir, claro, se houver uma ilegalidade, uma afronta à Constituição, enfim, é isso. Agora, essa contenção,
ela é necessária dentro de uma compreensão que devemos ter entre as dificuldades da administração para cumprir com os preceitos, principalmente com os direitos fundamentais postos na Constituição e na lei, seus recursos financeiros, que são necessários para suplantar, e as próprias leis, que muitas vezes elas impedem que a administração realize tudo aquilo que seria o ideal para a sociedade e para o cidadão. Diante dessa compreensão ampla, como o senhor entende ser possível viabilizar, controlar judicialmente atos políticos e discricionários, mas com respeito ao mérito? Como é que a gente chega no miolo da discricionariedade técnica e política nos casos que chegam à sua mesa no Superior Tribunal de Justiça? Veja bem, desde quando eu fui juiz de vara de fazenda pública em Belo Horizonte, você bem se lembra, estivemos juntos em várias audiências, né? Eu sempre tive uma compreensão um pouco além de outros juízes, porque eu me formei dentro do direito administrativo, como eu disse. Aos 14 anos, eu já trabalhava dentro da área de fazenda de um município, responsável por uma determinada área e depois também pela contabilidade daquela área. Então, eu tenho uma compreensão diferente. Por exemplo, nós não podemos impor uma determinada medida a um administrador se ele não tiver aquilo perfeitamente alocado em termos de recursos e orçamentariamente falando. Fundamental. Não é verdade? Então, eu acredito que o mérito administrativo, que é aquele onde o administrador ele tem duas opções, e dentro de duas opções, ambas legais, ele escolhe em aplicar uma ou aplicar a outra. Se ele bem aplicou aquele recurso que é livre de qualquer direcionamento, na saúde ou na educação, aquilo é ato de gestão dele. Então, tem que ser respeitado. E o juiz não deve substituir o administrador na sua função essencial para a qual ele foi eleito através de voto, ou seja, escolha popular, sufrágio universal, que é a efetiva fonte de todo o poder. A gente está numa época onde as pessoas falam muito de governança e compliance. Como que o senhor avalia a eficácia das normas e dos procedimentos que a gente prevê para evitar problemas, irregularidades, vícios em licitações e contratos? Tem lacuna que a gente tem que resolver? Quais são os principais desafios que a gente precisa enfrentar para ter, enfim, integridade nas contratações públicas? Olha, em 2006, eu já decidia no tribunal como desembargador de que era necessário que, dentro da lei da improbidade administrativa, que nós fizéssemos uma separação entre aquilo que era um simples desconhecimento de um gestor, de um administrador, para aquele ato que ele realizou, um erro e, às vezes, até mesmo uma incapacidade dele de compreender o que ele estava fazendo e a efetiva vontade de cometer algo errado. Foi daí que o Superior Tribunal de Justiça, que hoje eu tenho a honra de integrar e presidir a segunda turma, que é de Direito Público, e julgamos isso, o Superior Tribunal de Justiça acoplou essa ideia, ratificou e referendou essa ideia, e hoje nós temos um novo norte a ser dado para os gestores, para os administradores, que, agindo com honestidade, eles jamais responderão aos termos da lei de improbidade. É preciso ter dolo, é preciso ter vontade de fazer algo errado, ilícito, que cause prejuízo e efetivamente cause prejuízo à administração. E aí, é nesse ponto que vem a essencialidade do compliance, que é aquela reunião de boas ideias, aquela reunião de ética comportamental de todos, e não apenas dos gestores e dos administradores, desde aquele primeiro e mais simples servidor que vai tratar, por exemplo, de uma compra, de uma licitação, até o momento final do exaurimento do contrato. Então, é daí que a compliance lembra a todas as pessoas que o homem nasceu bom e ele tem que ser presumidamente bom, e para ser bom ele precisa ser honesto e parecer também ser honesto, como já dizia um adágio antigo.
né? Então, com isso, o compliance, ele traz esse sentimento de pertencimento das pessoas que estão na administração, no sentido de fazer bem, de fazer corretamente, de estar cumprindo com os seus deveres e mantendo aquele nível de moralidade que todos nós queremos na administração. O senhor trabalha no controle botando os olhos em situações em que há uma diversidade de interesses. Na administração pública, o exercício de competência é sempre complexo. E existem decisões que são mais controversas, mais complexas e que envolvem legalidade, eficiência, direitos fundamentais. Como é que a gente consegue dar um conselho para um gestor, orientar um gestor e falar, olha, na hora de conciliar legalidade, eficiência, numa situação complexa, dá uma olhadinha nesse procedimento, vê essas etapas. A LINDB ajudou nisso? A LINDB baliza quando eu tenho interesses em confronto? O chamado consequencialismo, que nada mais é do que o pragmatismo que a gente estudava em filosofia do direito, com uma nova roupagem, por assim dizer, repercute objetivamente nessa que é a tarefa difícil do gestor decidir e do juiz, diante da controvérsia, dar a última palavra? Não há nada mais bonito nos textos legais, nos textos jurídicos, senão o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nenhum juiz decidirá, senão no sentido social. E por que no sentido social? É que quando mencionamos esse sentido social, nós queremos dizer que uma decisão, para ser boa, ela precisa ser solidária, ela precisa ser cooperativa, ela precisa ser justa, né? E apenas com essa conformação é que a decisão vai, enfim, cumprir com os preceitos de sua legitimidade. Sim. Então, ou seja, juridicidade, mais moralidade, mais adequação a um fato social vai gerar aquela decisão que vai pacificar. É importante que a decisão que pacifique, ela decida, ainda que seja contra os interesses daquela parte, mas que a parte compreenda as razões fáticas e as razões jurídicas que levaram o julgador a adotar aquele posicionamento. E a nossa lei de introdução, quando ela fala sobre a validade das leis, como ela fala sobre a questão de uma lei nova, que seja uma lei geral e abstrata, ela não toque numa lei específica, ainda que anterior, né? Isso ela traz o que para nós? Traz o que a Constituição de 88 resolveu dizer: segurança jurídica. Sem dúvida. Que é a previsibilidade daquilo que o cidadão receberá ou da administração, numa decisão administrativa, ou da jurisdição, se caso for um processo jurisdicional. Ministro, com toda a sua experiência no direito administrativo, do cotidiano do controle judicial, com a riqueza da multiplicidade de compreensões que essa experiência permite, se Vossa Excelência tiver de indicar em uma palavra ou uma frase aquilo que é preciso ter em mira no exercício cotidiano do direito administrativo, o que é? Responsabilidade. Eu acredito que, quando falamos em responsabilidade, é aquele sinônimo de que a atuação da administração ela é geral. Todos os órgãos públicos, eles não funcionam isoladamente. Eles são um sodalício. O que é um sodalício? Sodalício é uma união de vários pensamentos, de vários atos em execução, de várias situações que vão se entrelaçando para se chegar a uma decisão final daquele sodalício. Um tribunal de justiça é um sodalício, um grupo de serviço é um sodalício, cada um dentro da sua atividade. Então, nesse quesito da responsabilidade, aqueles órgãos técnicos que vão assessorar o administrador, eles vão estudar o direito administrativo através dos professores que temos, e temos muitos aqui no IBDA, excelentes, praticamente os grandes mestres do direito administrativo estão dentro do IBDA.
Então, o direito administrativo é aquele que dá o norte para a boa atuação, para a atuação séria que todos os cidadãos querem do administrador. E, efetivamente, nós devemos levar em consideração que, apesar do grande número de questionamentos jurisdicionais e judiciais, ainda é um percentual bastante pequeno frente a tantos e tantos atos de administração que nós temos no Brasil e que são muito bem realizados. Não existe nada melhor para quem é apaixonado pelo direito administrativo ouvir alguém que generosamente partilha sua experiência com Olhar Rico. Ministro Afrânio Vilela, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco sobre direito administrativo e se nós lembrarmos, se me permita rapidamente, desde as antiguidades, nas formações das primeiras comunidades, sociedades, quando cada um tinha o seu próprio jeito de ser, cuidava da sua família, do seu núcleo de família, e começaram a sentir necessidade de ter uma maior proteção, de ter um maior poder de caça para suprir a alimentação do grupo, para, enfim, ter toda aquela estrutura de uma comunidade, né? Aquilo ali já era o prenúncio, já era o início do direito administrativo, relacionando aquelas pessoas e dizendo para aqueles que eram escolhidos como o rei, o que nós podemos entender como administrador, o que o grupo queria que aquele rei, aquele administrador, ele fizesse em prol dos seus munícipes, daqueles que integravam o seu grupo. Então, o direito administrativo ele é das primeiras linhas que nós podemos chamar do direito. Eu acho que um podcast como esse inspira as pessoas a saber, com base na sucessão do tempo, que a gente está pegando um bastão e passando pela frente. Começou há séculos e seguimos adiante. Começou há décadas e seguimos adiante. Obrigada por passar esse bastão hoje. Eu que agradeço e sempre que for convidado, retornarei com muita alegria ao IBDA e a esse podcast que foi muito bom, gostei muito, parabéns pela forma dinâmica que foi. A você, convidamos para assistir o próximo episódio do IBDA Podcast. Nós ouvimos autoridades responsáveis, comprometidas com a prática do direito administrativo vinculada ao interesse de toda a sociedade. Até o próximo episódio. Muito obrigada.